Olá, bom dia, boa tarde. Nós estamos com o quarto ano A e B e agora a aula de História. Deixa eu dizer para vocês, como a terceira aula, a aula de número 13 não foi possível gravar, eu coloquei um exercício no caderno e disse, vocês copiem, porque na próxima aula eu vou explicar o conteúdo. Então hoje eu vou explicar o conteúdo para você responder o exercício, tá certo? Então, nós vamos falar do 5º capítulo de História, que é o trabalho dos escravizados. Nós estávamos falando sobre os negros, como eles vieram para o Brasil, como eles foram escravizados, a quantidade de negros que passaram a chegar no Brasil. Nós falamos da escravidão, agora nós vamos continuar falando do trabalho dos escravizados, certo? Leia a seguir um texto do historiador Júlio, Quevedo, que fala sobre o quê? O Quevedo. Ou Júlio, apenas Júlio. Diz assim, nas casas das famílias mais abastadas, havia dezenas de escravos domésticos, ama de leite. Ama de leite, gente, é uma babá que era tirada só para amamentar aquela criança. Babás, a criança dos senhores de engenho, dos donos dos patrões, né? Ama de leite é escrava que amamentava e cuidava dos filhos dos seus senhores, tá certo? Então, lá no partinho verde tem. Arrumadeiras, passadeiras, cocheiros, que é cocheiros? Pessoas que guiam os cavalos de uma carruagem, né? Os cavalos, tem 2 cavalos e eles vão levando a carruagem. Na novela das 6 está passando o tempo do imperador, está contando mais ou menos a história desse livro, né? E carregadores de leiteiros, que são aqueles que iam vender o leite na cidade, ou cadeirinhas, onde os brancos eram transportados de um lugar para outro, que é justamente, eles fazia aquela casinha e botava a pessoa dentro e carregava, quem carregava eram os negros, carregava os brancos. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas, ou seja, uma pessoa que levava as compras, né? Então eles chamava de moleque, uma criança, né? Um adolescente, uma criança que andava carregando as sacolas deles. Além do serviço doméstico, era considerado trabalho de negro as obras da construção civil e o comércio ambulante. Quero falar sobre o negro, né? Que a gente fala muito. Negro, gente, ele é uma raça que veio, né, escravizada, não só para o Brasil, mas para várias regiões, para outros países também. Os Estados Unidos, por exemplo, foram muito para lá. Ainda existe esse preconceito, ainda existe esse racismo, né, de pessoas não quererem. Uns não aceitam ser negro, os outros discriminam por a pessoa ser negra. Isso aí não é bom, tá certo? Eles são seres humanos que ajudaram e muito tanto a economia como o crescimento do Brasil. E essa diversidade cultural, essa pluralidade que existe. Então não faça isso, viu? Não discrimine ninguém por cor, raça, religião e etc. Vamos respeitar o coleguinha. E também quero agradecer o pessoal que está fazendo as atividades e postando no grupo, tá bom? A escravidão dos engenhos, que estamos aqui, Os engenhos eram onde as pessoas moravam. Os engenhos eram dos senhores, como é que chama? Aqui era o pessoal que cuidava das crianças, né? E essa escravidão, como você já estudou, praticamente todo o trabalho do engenho era feito por africanos escravizados e seus descendentes. Então, no engenho, na lavoura, na cana-de-açúcar, no trabalho, era o pessoal, quem fazia isso eram os africanos escravizados. Havia também os trabalhos domésticos, que envolvia tudo que estivesse relacionado à casa grande e os seus moradores, né? A casa grande era as casas onde os ricos, os senhores dos escravos moravam, né? E lá tinha esses escravos especiais que iam para lá, geralmente, né, cuidar das crianças, as amas de leite, que a gente acabou de falar, a pessoa que era cocheiro, aquele que carregava, né, o menino que levava sacola. Então lá tinha casa grande e morava com seus senhores, né, e seus senhores moravam. Era chamado de ladinos, os escravizados que preparavam os alimentos, cuidavam das crianças, eram só pessoas de sua inteira confiança.
limpava a casa, lavava as roupas, também era jardineiro e cuidava dos cavalos, ok? Então, esse pessoal que ia para a casa grande, como ele chama, eram as pessoas altamente de sua inteira confiança. O termo ladino significa esperto, inteligente. Esses escravos, essas pessoas escravizadas, eles chamavam assim, por saber falar o português. Eles eram os que viviam mais próximo do senhor de engenho da sua família. Então, esse pessoal, o ladino, significa pessoa esperta, eles eram os que tinham mais acesso aos senhores da casa grande, aos senhores dos donos dos escravos, né? E eles cuidavam dos animais, cuidavam das crianças, amamentavam, né? E às vezes chegava as crianças a conviver muito um com o outro e ter uma proximidade do branco com o negro, né? Muitas vezes. Outras vezes até os filhos do patrão, eles moravam longe, né? Mas sempre tinha aquela ama de leite, aquele escravo que ficava dentro da casa, da senzala ou da casa grande, cuidando enquanto os outros ficavam na lavoura ou na senzala, certo? Embaixo tem um exercício, aí vocês respondem esse exercício, tá? E na próxima aula a gente vai continuar nosso conteúdo, tá bom? Essa é a aula de número 14, aí tem a aula de número 15 e etc. Esse mês vai ter poucas aulas. Vamos estudar, e tirar